Olá! A partir desse momento, você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema muito importante que envolve Santa Catarina e que envolve a Assembleia Legislativa do nosso estado. O tema de hoje, estiagem. Estiagem prolongada em nosso estado. Nós convidamos o deputado Marcos Vieira, que vai conversar conosco sobre este tema. Mas antes, vamos ver um trabalho que a nossa repórter Fernanda Fontoura fez em Santa Catarina sobre o tema estiagem. Gado sem pasto, animais sem água, plantações perdidas. Um cenário que se tornou comum e que reflete os prejuízos de milhares de famílias que se dedicam à agricultura. Nos últimos 10 anos, o estado de Santa Catarina tem sido frequentemente afetado por estiagens, principalmente nas regiões Oeste e Meio-Oeste. As consequências são diversas para a sociedade e para a economia. No ano de 2002, a falta de chuva reduziu em quase 10% a produção de grãos no estado, perdas de mais de 200 milhões de reais. Em 2004, a queda foi ainda maior, 16%. No ano seguinte, os prejuízos com a seca somaram 806 milhões de reais. Já em 2009, a estimativa de perda foi de 354 milhões. Entre as culturas mais atingidas, o feijão, o fumo, o milho e o leite. Mas segundo informações do Instituto Cepa da Epagre, este ainda é o pior momento vivido pelos agricultores. Entre 2011 e 2012, os dias sem chuva ultrapassaram a média histórica dos últimos 40 anos. O número de municípios do estado em situação de emergência chegou a 148. Não tenho dúvida nenhuma que nos últimos anos é a estiagem mais prolongada. E é bom que se diga ainda que ela não acabou, né? Porque nós temos ainda problemas em muitas propriedades, as prefeituras estão transportando água, né? E ainda perdura esse problema. Esta última safra ficou devendo em média R$10 mil por família rural. A região do extremo oeste foi a mais afetada. Ela causou muita dificuldade até não ter onde ir buscar água. Rios tradicionais, rios que nunca tiveram problema de volume de água, simplesmente ficaram inviáveis de buscar água lá. Tinha dificuldade de alguns rios até ter dias alternados para poder armazenar um pouco de água. Então, realmente foi uma das piores, e está sendo, porque hoje ainda nós não temos os rios totalmente recuperados, as vertentes, as nascentes recuperadas, né? Hoje a paisagem já é um pouco mais diferente por aqui, mas as famílias ainda sofrem com os impactos da última estiagem. Os prejuízos foram maiores nas safras de grãos e na produção de leite, uma repercussão financeira de quase 800 milhões de reais. Sem pasto de qualidade, Janete e Atílio perderam 25 mil reais nos últimos meses. Os agricultores do município de Guaraciaba deixaram de produzir 200 litros de leite por dia. É seca, no caso, os animais comem mal, né? Sobra no coxo e a gente tem que acrescentar mais milho, no caso, porque falta energia. Se torna mais cara a produção do leite para a gente produzir daí, no caso. Essa foi uma das piores para vocês? De todas que nós enfrentamos, sim, né? Essa já veio e deixou marca, né? Ela é pesada. E a gente ainda não está se recuperando totalmente. Por causa que agora, que pouco tempo começou essas umidades aí, a gente está tendo um pouco de pasto para os bicharedos aí. Perdas também para pai e filho. A família, que normalmente colhe 800 sacos de soja por safra, contabilizou apenas 300 sacos do grão. Essa foi a pior que eu presenciei até agora, foi a pior. Também tiveram quebra de 60% na colheita do milho e 30% na produção de leite. Tudo pela falta de uma ferramenta que ajudasse a diminuir este impacto. Esse ano foi praticamente 3 secas, né? Porque veio uma, daí a gente pensava que ia dar uma safrinha mais ou menos, aí já deu mais uma. Agora até que eu acho que nem o Saulo estava comentando ali, se prevenir, né, com água, com cisternas para amenizar pelo mínimo a parte de água. Deputado Marcos Vieira, obrigado por aquecer o nosso convite. Santa Catarina tem apenas 1,3% do território nacional e é o 5º produtor de alimentos. Mas nem essa pujança pode combater uma estiagem.
segundo os próprios dados mostram, a estiagem foi a maior da história de Santa Catarina. O que é que falta? Como orientar o agricultor para que ele possa e tenha condições de enfrentar esse problema? Quero lhe cumprimentar, Walter, cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, da nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu entendo, Walter, que nós temos dois momentos, né? O momento presente, que é o de socorrer o agricultor, o de levar, né, recursos para que o agricultor possa ser assistido no instante em que ocorre a estiagem, que ocorre a seca. Que ele mais precisa, né? Que é aquele momento de dor, de sofrimento, de perda, né? Em que a sua família está ali levantando cedo, na madrugada, não tem água para levar para o gado, ou não tem água para levar para a lavoura, enfim, e muitas vezes ocorrendo até situações muito mais de grande sofrimento, de às vezes não ter a própria água de beber, água potável para beber. Então esse é um momento. O outro momento, Walter, né, é o da prevenção, o de prevenir os períodos de estiagem que frequentemente ocorrem em Santa Catarina. E eu acho que é esse o grande debate que tem que se fazer a partir de então, né? Nós estamos já passando essa grande fase dessa estiagem histórica de Santa Catarina e estamos entrando agora num período de chuvas, de recomposição, né, dos mananciais de água nos rios, nas lagoas, nos açudes, enfim. Mas nesse período que nós estamos entrando, esse novo período de recomposição, de recuperação, nós não podemos esquecer de que dentro em breve possa vir uma nova grande estiagem de Santa Catarina. Tem que estar preparado para isso. Exatamente isso. Então, esse é o momento de se pensar, né, do que fazer daqui para frente, de como vamos nos prevenir nas próximas estiagens. Tem dinheiro? Não tem? O governo federal está fazendo a sua parte? Sim ou não? O governo do estado está fazendo a sua parte? Sim ou não? Os governos municipais também fazem a sua parte? Sim ou não? O que o agricultor também faz para que não sofra? Para minorar isso, para minorar, para não sofrer tanto. Então, eu acho que é o momento de nós fazermos esses grandes debates. E isso, com certeza absoluta, a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia, juntamente com a Comissão de Agricultura e Política Rural e a Comissão de Proteção Civil, vai fazer a partir desta semana, a partir do dia 21, realizando uma primeira grande audiência pública na cidade de Maravilha, no auditório da Câmara Municipal, a partir das 14 horas, reunindo lá todas as autoridades federais, municipais e estaduais, bem como os sindicatos rurais, secretários municipais de agricultura, né, o próprio agricultor diretamente, se quiser participar, para que possamos debater essa situação em profundidade. O que fazer, Walter? Tem dinheiro? Não tem. Se tem, como é que nós podemos combater essa estiagem de Santa Catarina? E é isso que nós vamos fazer a partir do dia 21. 21 em Maravilha. 21 deste mês. Deste mês, tá. Já na quinta-feira agora, próxima, né? Quinta-feira próxima, 14 horas, no auditório da Câmara Municipal da cidade de Maravilha, né? Todo o extremo oeste. Avenida Araucária. Isso, Avenida Araucária. Todo o extremo oeste de Santa Catarina, as regionais de Itapiranga, São Miguel de Inísio, as regionais de São Lourenço, de Palmites e de Maravilha, estão sendo convidados para participar. Na outra semana, dia 28, nós vamos estar realizando essa mesma audiência pública na cidade de Videira, né? E lá, Vale do Rio do Peixe. Também no Vale do Rio do Peixe. E lá, convidando as regionais de Caçador, de Curitibanos, de Campos Novos, de Joaçaba e também de Videira. Então, todos também, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, enfim, as autoridades federais, estaduais, agricultores, entidades representativas estão sendo convidados. E, por último, no dia 5 de julho, nós vamos estar realizando a terceira grande audiência na cidade de Xanxerê, né? Também convidando as regionais de Chapecó, de Quilombo, de Ceará, de Concórdia e também de Xanxerê, para que lá também possamos dar continuidade na discussão desse grande tema que assola e que aflige a todos nós catarinenses, mas mais especialmente o agricultor do meio oeste e oeste de Santa Catarina. Agora, deputado, nessas três audiências públicas deu para sentir que praticamente toda a região de Santa Catarina que foi atingida pela estiagem está sendo alcançada. Isso é muito importante.
importante. Mas eu vi uma matéria... Nós temos no sul do estado também, sabe, Walter? Municípios que foram atingidos, mas, claro, numa proporção bem menor, né? Nós já somamos 149 municípios em Santa Catarina, ou seja, mais da metade dos municípios de Santa Catarina foram atingidos com a estiagem, né? E lá se vão aí praticamente 800, quase 900 mil pessoas atingidas diretamente com o problema da seca em Santa Catarina. Então é muito grave essa situação, sim. E isso aí recrudesce aquele slogan, né? A agricultura não planta, a cidade não janta. Não janta, é verdade. Exato. Né? Agora, deputado, eu vi uma matéria, coisa de um mês, de um agricultor, eu não me lembro mais qual foi a região, que ele mostrou que ele não estava sentindo a estiagem, por uma única razão. Ele, por conta própria, já tinha sua cisterna, a propriedade dele não era muito grande e ele conseguiu resolver o problema. Ele enfrentou a estiagem tranquilamente. Se ele tomou essa iniciativa, por que isso não contagiou os demais agricultores? Eu acho que agora não tem mais. O passo certo é esse. Não, resta saber primeiro se o agricultor tem dinheiro para resolver ele próprio, sozinho. Claro. Né? Mas aquele resolveu. Aquele resolveu, ele conseguiu, de uma forma ou de outra. Ele pode ter vendido uma propriedade para poder capitalizar-se e ter esse recurso. Mas o investimento numa cisterna não é tão alto assim, né, deputado? Conforme o tamanho da propriedade. Ele vai de 15 mil reais até cerca de 50 mil reais. No próprio vídeo que nós assistimos, né, tem lá um agricultor que resolveu por conta própria resolver, mas ele gastou cerca de 50 mil reais. Então, é muito dinheiro. Será que ele vai conseguir recuperar isso? Santa Catarina, Walter, mas é um investimento. Sim. Nós, em Santa Catarina, não temos grandes propriedades rurais. Exato, minifúndios. Né? O Estado, né, a agricultura, ela é calcada em cima de pequenas e médias propriedades. Por isso o sucesso. Claro, é um dos sucessos de Santa Catarina, não tem a menor dúvida. Né? Mas ao longo desses últimos anos, o nosso agricultor, ele vem agregando valor em cima dessas propriedades. Né? Como, por exemplo, nós temos hoje produtores rurais plantando milho, mas também ele tem a sua horta ao redor de casa, ele tem o seu galinheiro, tem o seu chiqueirão, ou tem até, né, uma outra cultura que lhe deu o sustento. E agregando valor, ou seja, que é o importante. Né, muitas dessas propriedades, eles fabricam produtos para vender no mercado o varejista tem normal. Mais uma fonte de renda. É uma fonte de renda. Ora, mas aí você imagina o seguinte, vem uma estiagem, cai a produção de leite, ou parte da lavoura é perdida. Como é que fica a renda desse agricultor? E eu pergunto, com perda de lavoura, com perda na produção de leite, ele vai ter dinheiro para resolver esse problema, que é o de construção de um sistema de captação de água da chuva? Então ele tem que fazer isso exatamente numa época em que não haja estiagem. Exato, mas de toda sorte nós temos que ter o concurso dos poderes públicos constituídos. Prefeituras, governo do Estado e o governo federal. Tem que estar participando na solução desses problemas, sim, com certeza absoluta. Na prática, os três segmentos, o senhor mesmo é que perguntou, será que está fazendo ou não está fazendo? Os três segmentos, qual dos três é mais ativo aí, o município, o Estado ou o federal? Eu não vou dizer qual dos três é mais ativo, eu vou dizer que todos os três são inoperantes. É verdade, são inoperantes. Não carregam recursos necessários para enfrentar de vez por todas o problema da estiagem em Santa Catarina. Mínima, não. Né? Nem isso. Um pouco. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, destinam recursos para dar aquele atendimento imediato quando da existência da seca. Mas passado aquele período, todo mundo esquece e volta. Só vão lembrar de seca quando da vinda de outro desastre climático em Santa Catarina. Então esse é o grande problema, Walter. E nós temos que resolver essa situação. Uma solução praticamente definitiva. Eu estou conversando com o deputado Marcos Vieira no programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, estiagem em Santa Catarina. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa de hoje. Até lá. Estamos voltando com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, estiagem em Santa Catarina, que atingiu mais da metade dos nossos 295 municípios. Nosso convidado é o deputado do PSDB, Marcos Vieira. Deputado, eu só queria que o senhor repetisse rapidamente as três audiências públicas, local e data. E depois já quero lhe formular outra pergunta. Dia 21, às 14 horas, na cidade de Maravilha.
Dia 28, na cidade de Videira, também às 14 horas. E no dia 5 de julho, na cidade de Xanxerê, também às 14 horas. São 3 quintas-feiras seguidas, a partir dessa semana, quinta-feira. Participe. Deputado, e a história dos 60 milhões de reais? O senhor, como presidente da Comissão de Finanças, como é que apareceu esse dinheiro assim para o nosso agricultor? O Walter, o governador João Raimundo Colombo, ele tem procurado, ele tem incessantemente ido na busca de recursos para Santa Catarina. E numa dessas viagens a Brasília, com a presidência do BNDES, ele assumiu o compromisso, né, de encaminhar documentos para fazer um empréstimo de cerca de 611 milhões de reais junto ao BNDES. O que foi feito? Foi enviado a carta de intenções do governo do Estado, o protocolo foi feito entre o governo do Estado e o BNDES, e que esse dinheiro inicialmente serviria para ser investido em algumas áreas prioritárias do Estado. Primeiro, infraestrutura rodoviária. Segundo, implantação de sistema de fibra ótica em Santa Catarina. Terceiro, justiça e cidadania, presídios. E quarto, na contenção de cheias do nosso estado de Santa Catarina. É outra coisa, né? Muito importante. Tem que prevenir para estiagem e tem que prevenir para enchente. Muito importante. Quando o projeto chegou aqui na Assembleia, nós observamos que ele era meio que genérico, né? O deputado Gilmar Quinásio foi o relator da matéria, então propôs a vinda dos secretários Milton Martini, Nelson Serpa e Cobalcini aqui na reunião da Comissão de Finanças e Tributação, e lá nós fizemos uma ampla discussão acerca da destinação desses recursos. Foi quando, no nosso pronunciamento, eu disse até ao secretário Nelson Serpa, eu ainda não vi nenhum pai que tenha 2 filhos dar tratamento diferentes para cada um desses filhos. Ou seja, carregar 193 milhões de reais somente para a contenção de cheias, nós não achamos justo isso. Então, por isso é que nós fizemos uma emenda e destinamos 60 milhões de reais para o combate à seca, especialmente no meio oeste e oeste de Santa Catarina. Então, evidentemente que os nossos irmãos, né, que enfrentam também sistematicamente as fúrias do rio Itajaí-Açu invadindo as suas propriedades, né, e é verdade. Nós tem que pensar no outro lado. E nós temos que também, evidentemente, pensar naquele agricultor, naquela propriedade rural, na pequena propriedade rural, na família de agricultores que sofrem constantemente com as secas. Eu vou te dar um dado muito importante, Walter. Eu vi isso, né, entre Águas de Chapecó e São Carlos, na direção de Palmitos, né, o leito do rio Uruguai aparecendo. Só pedra. E pessoas no meio do rio, né, do gigantesco rio Uruguai, do majestoso rio Uruguai, né? Então, um rio imponente, grande, com um grande volume de água, seco, com menos de 30 centímetros de lâmina de água. Então, é um absurdo. Então, veja o quanto foi grave a estiagem em Santa Catarina. Então, o contraste, né? Então, o Estado de Santa Catarina, o governador Raimundo Colombo, né, é o governante de todos nós catarinenses. Então, ele, sensibilizado pela Assembleia Legislativa, sancionou o projeto de lei, né, e aceitou a nossa emenda de 60 milhões destinando esses recursos para a seca. E aí eu quero fazer justiça, Walter. Eu quero fazer justiça. Não fosse a participação, né, dos deputados que representam o oeste de Santa Catarina e o meio oeste de Santa Catarina na Assembleia Legislativa, independente de partido, nós não teríamos conseguido a aprovação dessa emenda, né? Então, eu quero aqui fazer justiça ainda citando nominalmente, se você me permite, o nome desses deputados. Eu quero começar pelo deputado Mauro de Nadal, o deputado Plínio de Castro, o deputado Maurício Kudilac, o deputado Narciso Parisotto, o deputado Daniel Toso também foi importante nisso, o deputado Moacir Sopelso, o deputado Reno Caramori, o deputado Titon, o deputado Merizio, né, foram pessoas importantíssimas, né, que assinaram esse documento, né, fazendo a emenda, destinando 60 milhões de reais para o combate à seca em todo o oeste e meio oeste de Santa Catarina. Então,
a eles também, né, o nosso agradecimento por terem apoiado, por terem assinado, por terem, né, de forma combativa, garantido, né, nas comissões, garantindo esses recursos. E o governador sancionou, então, por isso, da realização dessas 3 audiências públicas que nós vamos estar realizando juntamente com a Secretaria de Defesa Civil e aí na pessoa do secretário-geral do Altoff, com a Secretaria da Agricultura e Política Rural, né, na pessoa do deputado federal João Rodrigues e na pessoa também do presidente da IPAGRE, o Luiz Respa. Então, esses três órgãos estaduais, junto com as 3 comissões permanentes da Assembleia Legislativa e as entidades, os agricultores, prefeitos, vice-prefeitos e quem representa a agricultura, especialmente a agricultura familiar de Santa Catarina, nós vamos estar discutindo nessas 3 audiências como será aplicado os 60 milhões de reais destinados para o combate à seca. Então, isso é muito importante, a participação de todos. O importante é que o dinheiro tem o mais importante. Mas nós vamos... Aliás, dinheiro garantido. Esse é dinheiro garantido, né? Depois que nós aprovamos a emenda, Walter, a própria Secretaria de Agricultura já encaminhou o BNDES o protocolo de intenções de captar esses recursos para destinar à seca, que já foi aprovado pelo Conselho do BNDES. O governador Raimundo Colombo deve estar assinando nos próximos dias o contrato de financiamento de 611 milhões de reais junto ao BNDES. E os 60 milhões para a estiagem. Garantido. Isso é bom. Nós vamos acompanhar mais um trabalho feito pela nossa repórter Fernanda Fontoura sobre esse tema, estiagem em Santa Catarina 2012. Nos últimos 10 anos, Santa Catarina presenciou pelo menos 8 episódios de estiagens. Os reflexos são progressivos e trazem à tona a necessidade de se pensar em uma solução. Como amenizar as perdas? É possível evitá-las? Este meteorologista explica por que a região é tão afetada e alerta. É preciso achar uma saída, pois o cenário não indica mudanças. Ela está numa região, justamente na região ali perto do Chaco, né, da região dos Andes, ali que está próximo também. Isso aí faz com que realmente a umidade não chegue àquela região. O que tem que acontecer é que as pessoas têm que saber utilizar essas informações e fazer suas programações em cima destas características. Por quê? Teremos período de estiagem, períodos secos, né, e teremos períodos mais chuvosos. Para alguns agricultores, o sofrimento já não é mais tão grande. As cisternas, tecnologia para a captação da água da chuva, vem amortecendo os prejuízos. Rude construiu a dele há 3 anos. Nesta última estiagem, a produção de leite não foi afetada. Trouxe que a gente tem o aviário, o gado, o aviário não para por causa do motivo que tu tem a água, né? E tu não depende de ninguém para tu continuar produzindo. Quando não tinha o reservatório, o agricultor dependia da prefeitura. As perdas eram de aproximadamente 40%. Às vezes podia entregar água, às vezes não, né? E animal não espera, né? Ele precisa de ter água, né? Essa cisterna armazena mais de 1 milhão de litros d'água, o suficiente para uns 6, 7 meses sem chuva. O problema é o preço. Ela custa em média uns 40 mil reais, um valor que muitos agricultores não têm condições de pagar. A de Rude custou 51 mil reais. Hoje, a água que escorre do telhado do aviário é captado pelas calhas e cai direto na cisterna. Tecnologia que ainda está longe do alcance de Paulino. O agricultor sente no bolso por não ter condições de construir uma cisterna. Dizer que eu tive um recurso para fazer uma cisterna, um poço artesiano, até hoje ninguém veio na minha propriedade e eu fui procurar e não consegui nada, por enquanto. Por enquanto não tem condições? Não, só se eu bancar com tudo, né? Mas como é que eu vou bancar com uma seca dessa, né? Sem recurso não tem como você melhorar, né? Estamos fazendo o possível aí para melhorar a propriedade um pouco. Sem água nessa última estiagem, a família perdeu o equivalente a 75 mil reais. A renda-lucro mesmo da propriedade não existiu. A gente trabalhou o ano aí de graça, na verdade. Para o presidente da Organização das Cooperativas do Estado, além de novas tecnologias, a população precisa de uma outra postura e consciência para evitar tantas perdas. Quando chove normal, as pessoas esquecem a falta d'água. Então nós temos que colocar na cabeça dos produtores, em especial, que na hora da falta d'água é hora de construir a cisterna. É hora de se preocupar com a água. Porque depois, sim, depois eles esquecem.
Deputado Marcos, depois do que a gente viu ali, falando muito em cisterna, caro, R$40 mil e tal, não é todo agricultor pode desembolsar isso. Mas, de qualquer maneira, quem sabe cooperativas, coisas feitas coletivamente, dá para se arrumar isso? Tá, com certeza absoluta, sim, Walter. Em todos os projetos que estão sendo elaborados pela Secretaria de Agricultura, vão estar lá previsto, construção de cisterna, perfuração de poços artesianos, construção de cisternas, implantação de sistema de captação de água, pequenas barragens, podem ser construídas e ali distribuída a água, canalizada a água para as propriedades rurais. Então, a Secretaria de Agricultura está elaborando os projetos, vai apresentar um esboço disso tudo nessas audiências públicas para discussão. Não tenho a menor dúvida de que os 60 bilhões de reais, fruto dessa emenda parlamentar da Assembleia Legislativa, servirá como grande início de resolução desse grave problema que assola todos nós catarinenses, que são períodos longos de estiagem, de seca, que nós enfrentamos todos os anos, com certeza absoluta. E a partir ainda desse ano, os deputados estaduais vão conversar com o governador Raimundo Colombo no sentido de continuar alocando mais recursos para que possamos combater de vez por todas esse grave problema que todos nós enfrentamos aqui em Santa Catarina. Bom, a economia de Santa Catarina foi atingida diretamente. É atingida diretamente. Você veja, Walter, até eu quero fazer uma correção. Nós somos o 6º maior produtor de alimentos do país. Santa Catarina já é a 5ª maior bacia leiteira do Brasil. Em poucos anos conquistou-se essa posição. É muito importante para nós. E nós temos matrizes muito importantes. O nosso leite é um leite de qualidade, mas o agricultor trabalha os 365 dias no ano. Não se tem como deixar de tirar leite 366 porque é bissexto, Exatamente. Então, Walter, isso para nós é muito importante. São pequenas propriedades rurais. É a família que está lá trabalhando. Então, nós temos que dar essa assistência permanente ao agricultor para que ele continue produzindo alimento de qualidade para nós, mas, sobretudo, Walter, uma outra situação muito importante, que ele mantenha a sua família no campo. É um problema muito sério, a sucessão familiar, que foi tema principal do Itaipu Show Rural, realizado na cidade de Pinhalzinho este ano, sucessão rural. Imagina, o governo não dá assistência à proteção ao agricultor. A família do agricultor sai da propriedade rural, vem para a cidade. Quem vai produzir alimentos? E quem vai dar emprego para o nosso agricultor na cidade? Então, é uma situação muito complicada que precisa ser resolvida. Aí vem aquele slogan, o agricultor não planta, a cidade não janta. Não janta. E um outro problema que acaba gerando também o êxodo rural, na minha avaliação, modesta avaliação, é o seguinte: o filho quer estudar numa cidade maior e quando termina o seu curso, ele não vai voltar mais. E as pessoas que estão na agricultura já estão com a idade avançada. Quer dizer, já não podem mais viver sozinhos. Não tenho dúvida. Então, quer dizer que o fato de ter melhor condição, ter água, ter como enfrentar um problema de estiagem, vai manter tanto o pai e a mãe, os avós, quem sabe, mas também vai incentivar os filhos a voltar e administrar. Não tenho dúvida. Então, Walter, é muito importante nós combatermos a questão da estiagem. Um dado muito interessante, que eu sempre costumo levar ao conhecimento de todos, você veja a BR-116, ela corta o estado, do Planalto Serrano Sul até o Planalto Serrano Norte, lá em cima na cidade de Mafra, Laje de Mafra. BR-116 em direção oeste e BR-116 em direção ao litoral. Mas da 116 para cima até o extremo oeste, nós temos cerca de 150 municípios, Walter. E somente 4 municípios que têm mais de 50 mil habitantes. Olha que dado interessante. Então são... Caçador, Videira, Concórdia e Chapecó. Todos os demais municípios têm menos de 50 mil habitantes. Então, significa dizer que a maioria dos municípios, a esmagadora maioria dos municípios do meio-oeste, extremo-oeste de Santa Catarina, tem menos de 50 mil habitantes. E é exatamente nesses pequenos e médios municípios onde se produz
a maior quantidade de alimentos de Santa Catarina. E tem que manter essa gente lá, né? E exatamente isso. Então, é por isso da importância dessas audiências públicas, é por isso da importância do governo do Estado alocar recursos e por isso da importância de nós, deputados, insistentemente, cobrarmos ações dos 3 governos, das 3 esferas do governo, municipal, estadual e federal. Deputado Marcos Vieira, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Walter, e espero contar com a participação de todos nas 3 audiências públicas. Muito obrigado. Nós vamos concluindo aqui o nosso programa de hoje, Espaço Cidadão. Sempre um tema que interessa Santa Catarina e que envolve diretamente a Assembleia Legislativa do nosso Estado. Nosso tema de hoje foi estiagem com o deputado do PSDB, Marcos Vieira. Voltamos numa próxima oportunidade com outro tema muito interessante para o nosso Estado. Até lá.